Pode ser, irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical. Nós estamos na lição 13, relacionamento do cristão e a família. Pode ser a irmã Érica. Aí de prontidão, a irmã Rosimeire, de prontidão para a escola dominical. Alex, Deus abençoe, Pai do Senhor. Vanderlei, a paz do Senhor. Inara, Deus abençoe a vida dos irmãos. Lição 13, né? Relacionamento do cristão e a família. Genielson, a paz do Senhor. Amém. Estamos juntos. Tamara, o Arthur também. Tainá, Ronald, a paz do Senhor. Bem, os irmãos estão aí. É isso aí. Vamos lá. É o textuário de hoje. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o textuário. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. O texto de referência está em Lucas capítulo 2, tá bom? O David também está assistindo, Mateus, Ana Carolina, Késia. Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Vamos participando. Se quiserem fazer alguma pergunta também, podem fazer. Nós estamos na última lição do trimestre, 29 de março de 2020. Lucas capítulo 2, versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Irmão Donizete, a paz do Senhor. Capítulo 12, versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. O pai está dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra entra também. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas 14. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, os objetivos da lição de hoje é explicar os níveis de relacionamento de Jesus, mostrar também alguns aspectos da vida cristã com relação à família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. A leitura complementar da semana, da segunda-feira, foi Lucas 2,51, a sujeição de Jesus com seus pais aqui na terra. Na terça-feira, foi João capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 9, a incredulidade dos familiares de Jesus. Quarta-feira, João capítulo 19, versículo 25 ao versículo 27. Ali nós temos Jesus como um verdadeiro exemplo para nós, os filhos. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 até o versículo 5. Aí vai falar sobre o casamento, que é uma instituição divina. Na sexta-feira, foi Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 33. Jesus é o referencial para a vida cristã. Sábado, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que foi ontem. O cristão e o viver coerente dentro de casa. Arthur, pode ser, Senhor. Vamos lá. Os hinos sugeridos o hino 244, o hino 254 e o hino 293. O 293 até eu arriscaria cantar, né? Mas para cantar não sou bom não. Então, os motivos de oração que foi sugerido essa semana na escola dominical, na revista, para nós orarmos pelos casais, que o amor de Cristo esteja sempre presente na igreja, e nós devemos orar para que os casais,
né? E tenha Cristo dentro do seu relacionamento. Então, o esboço da nossa lição, da introdução, como eu falei para vocês, são os diferentes níveis de relacionamento, o cristão e a família, e o tópico 3, nosso relacionamento com Deus. Nós passamos 13 lições aqui estudando, né, nesse trimestre, e vai encerrar dizendo o seguinte, uma importante reflexão dessa lição: a necessidade do discípulo de Jesus discernir entre os dois relevantes relacionamentos, Deus e família. Tá? A gente precisa discernir essa reflexão e a necessidade nossa de ter Deus e família. A gente não pode ser um humilhado. Vamos lá. O tópico primeiro. Diferente dos níveis de relacionamento. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instrução aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Aí, 1 em 1, Jesus e a sua família terrena. 1 e 2, relacionamento de Jesus com Maria e José, com seus pais. E 1 e 3, relacionamento de Jesus com seus discípulos. 1 em 1, Jesus e a sua família terrena. De acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1 e o versículo 14. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar que incluía mulher, mãe, cujo útero abrigou Jesus, um homem, José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, Mateus 13 e 55, Lucas capítulo 4 e o versículo 22, bem como seus irmãos que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também em sua passagem na terra, na forma de homem, Filipenses capítulo 2, versículo 8, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo, como também nos níveis de relacionamento. O ponto de partida dessa lição é que Deus deve ser prioridade em nossos relacionamentos, tanto familiar como qualquer tipo de relacionamento, trabalhista, na escola, em todos os relacionamentos, Deus ele sempre deve ocupar a prioridade, sempre em primeiro lugar. Então, nosso Deus também está assistindo a escola dominical. Deus abençoe. O Paulo também, Luiz Paulo, Deus abençoe. Tá, os irmãos lá de Extrema de Agenor também estão nos assistindo. Deus abençoe os irmãos lá de Extrema, né, que está aí na escola dominical. Deus abençoe a vida dos irmãos. Então nós não temos como tirar Deus do nosso relacionamento. Principalmente nós que temos conhecimento bíblico, nós não podemos excluir Deus do nosso relacionamento. Nós não podemos tirar Deus de dentro da nossa casa, não podemos tirar Deus do nosso casamento, não podemos excluir Deus, tá? Então o nosso relacionamento deve estar sempre Deus incluso, né? E primeiro, porque Deus é o primeiro plano, o primeiro lugar na nossa vida. Então não tem como nós termos um relacionamento bom fora da presença de Deus, tá bom? Há muitos registros que detalham o Evangelho a respeito da vida de Jesus iniciando o seu ministério, tá? Contudo, nós temos alguns livros, né, que algumas pessoas até estudam, outros não, que falam a respeito da infância de Jesus, a adolescência, vai falar também sobre a educação familiar nos tempos dos judeus. E é bom nós termos esses manuais, essas coisas que trazem um conhecimento melhor para nós, tá? Então Jesus ele passou por diversas fases de relacionamento, como um bebê, como uma criança, adolescente, jovem, né, e adulto também. Então por todas essas fases Jesus passou, do seu crescimento e desenvolvimento, em outros, né, no seu tempo. Cada um tempo é diferente um do outro,
tá? O tempo de criança é um jeito, a criança corre, grita, faz tudo o que quer. E o adolescente também, né? Depois vem o jovem e assim por diante. Cada um tem a sua época e a sua fase. A nossa irmã G também está em online, Deus abençoe a irmã G. A nossa irmã Ivonete também, Deus abençoe a irmã Ivonete. A irmã Ivonete está lá em Portugal assistindo a escola dominical nossa. Deus abençoe, irmã Ivonete. Um abraço para a senhora sempre está vendo, né, os nossos vídeos online, está sempre participando. Deus abençoe a sua vida, viu? Então, nós entendemos o seguinte, a educação, tá, pode incluir também a vida religiosa, como treinamento, habilidades, né? E nós vemos que Jesus, ele participou, né, em todas estas fases da sua vida com seus pais. Nós entendemos e sabemos que Jesus também foi levado ao templo ainda quando era criança, e a Bíblia diz também que até o ofício de seu pai, de José como carpinteiro, José repassou para o seu filho, né? Tanto que Jesus também, nós entendemos, filho de um carpinteiro. Mateus capítulo 13, o versículo 55, e Marcos capítulo 6, o versículo 3. Como muitas outras crianças também participavam das viagens indo para Jerusalém, Jesus também participou. Então o principal propósito aqui é a questão religiosa, né? De Lucas capítulo 2, versículo 41 até o versículo 42. Este é o principal objetivo aqui, o propósito, é de levar os filhos a Jerusalém para entender o contexto religioso. Então, como todo homem precisa de uma religião, todos os filhos precisam aprender a religião. Principalmente nós, como cristãos, devemos educar os nossos filhos na casa de Deus, instruindo nossos filhos a conhecer Deus um pouco mais. Irmã Eliane, que está aí também, Deus abençoe a vida da irmã Eliane Cruz, né? Deus abençoe, a paz do Senhor. Então, o relacionamento de Jesus com Maria e José, é preciso nós enfatizarmos o seguinte: a dedicação de Maria e José com Jesus, tá? Então, para criar um filho, precisa de muita dedicação. E nós entendemos o seguinte: Maria e José com Jesus, o primeiro aspecto foi a circuncisão. Indo para o Egito, retorno, formação de profissão, instrução religiosa, entre outros, né? Nós ensinamos tantas coisas para nossos filhos, passamos tantas coisas para eles, né, comportamentos, e assim vai, uma infinidade de coisas que nós passamos para nossos filhos no crescimento. Então, para criar um filho, envolve muita dedicação, muito zelo. E nós, como pais, nós sabemos e conhecemos as dificuldades que para educar um filho. E Maria e José não foram diferentes de nós, não. Né? Teve muita dedicação a educar os seus filhos, né? Além de Jesus, os demais filhos também, eles tiveram muita dedicação para ensinar, tá? Então, outro destaque que nós entendemos aqui, né, no relacionamento de Jesus com Maria e José, com seus pais, é um verdadeiro exemplo de pais que nós temos de Maria e José na educação nos dias de hoje. Outro destaque também nessa lição é a sujeição de Jesus aos seus pais. Se você ler Lucas capítulo 2, o versículo 51, que foi um dos textos de referência, a Bíblia fala que Jesus desceu com eles e foi para Jerusalém. E lhes era sujeito. Então Jesus, entendemos aqui, que ele obedecia aos seus pais, tá? E a Bíblia diz que Maria, a sua mãe, guardava isso no seu coração, guardava todas essas coisas. Então nós entendemos a obediência de Jesus aos seus pais. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério, Jesus mantinha ali, né, a obediência aos seus pais de todas as formas. Um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou a sua mãe, mas providenciou para que fosse amparada. Nós vemos aqui que nos dias atuais existem muitas mães que estão sofrendo com a ignorância dos seus filhos, que ignoram os seus pais. E aqui nós, como servos de Deus, como filhos, aprendemos que Jesus
de todas as formas, né? Ele nunca ignorou a sua mãe. Sempre tratou a sua mãe muito bem, respeitando a sua mãe. Isso traz para nós um exemplo. Nós, de maneira alguma, como servos de Deus, devemos ignorar nossos pais. Aí você pode até falar assim, mas pastor, da minha casa só eu que sou crente, meus pais não são crentes. Você deve sujeição a eles, deve obediência a eles? Sim, claro, óbvio, né? Uma pergunta tão óbvia vem uma resposta bem óbvia também. É necessário a gente não ignorar. Se você tem os seus pais não cristãos, você frequenta a igreja e eles não, mas você deve obediência aos seus pais também, tá? Nunca deve ignorar os seus pais, tá bom? Então é evidente que no início do ministério aqui de Jesus, ele priorizou o seu cumprimento pelo plano divino, principalmente a salvação, tá? O que nem sempre é compreendido pela sua família, tá? Ele sempre priorizou o reino de Deus. Ele priorizou, tá? Ele priorizou a salvação dos homens. Mas mesmo ele priorizando a salvação dos homens, ele não ignorou seu pai, não ignorou sua mãe, não ignorou seus irmãos. Aí você pode ler isso em Marcos capítulo 3, o versículo 21, também o versículo 31 e o versículo 35. Aí se você for para João capítulo 7, vamos ler aqui, João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 1 e o versículo 9. Vamos lá. E depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria mais andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, e disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia. Então nós entendemos aqui o relacionamento familiar. Jesus estava com seus irmãos. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Então Jesus estava sempre a operar milagres no meio dos seus irmãos, da sua família. Porque não há ninguém que procura ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Então nós entendemos o seguinte, que havia uma discordância dos irmãos de Jesus a respeito do pensamento de Jesus, do relacionamento que Jesus tinha a respeito do mundo, do que ele pensava a respeito do mundo, né? Nosso irmão Selmo também está assistindo, ao Pai do Senhor, Deus abençoe a vida do irmão. E eles odiavam Jesus, não ser aquele ódio assim de ira, não, de brigar, de bater, não. Tinha divergência de pensamento, tá? Eles amavam mais as coisas do mundo e Jesus estava voltado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Então nós entendemos o seguinte, que sempre haverá essa divergência, principalmente em uma casa onde tem um cristão e tem pessoas que não são cristãs. Aí vai ter a divergência de pensamento. Você vai ser aborrecido mesmo. A Bíblia diz isto. Nós até lemos aqui no texto áureo, deve ver se for o texto áureo, diz assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim também não é digno de mim. Aí vem Lucas capítulo 12, versículo 52, que diz assim, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2, 2 contra 3, versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Haverá divergência, né? Porque quando um tem um pensamento diferente um do outro, vai haver divergência mesmo, tá? Mas o mais importante é você saber conciliar. Você, como filho de pais não cristãos, você tem que saber conciliar obediência ao seu pai e obediência ao reino de Deus,
tá? Você precisa conciliar essas coisas, né? Irmão Joel, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, viu? Então vamos lá. O comentarista aqui, ele comentou a respeito de João, capítulo 2, o versículo 4, que diz o seguinte: que temos nós em comum, mulher. Por tratar de uma expressão idiomática, tanto no grego, o clássico em hebraico significa deixe que eu siga o meu próprio curso, tá? Ele está falando aqui sobre Maria e Jesus, né? Que Jesus estava dizendo para deixar ele seguir o seu próprio curso. Jesus está mostrando aqui o relacionamento com sua mãe quanto à ação messiânica. Deve ser vista a lua da sua crucificação e a sua ressurreição, tá? Nós entendemos isso aqui claramente, tá bom? A divergência entre pensamentos espirituais e pensamentos secular, tá bom? Vamos lá. Tópico 1 e 3. Relacionamento de Jesus com seus discípulos. O fato de uma pessoa terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinha um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, mesmo tendo convivido tão de perto, João capítulo 7, versículo 5, porém quando as pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele, como o Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como a sua família. Lucas capítulo 8, versículo 19 e o versículo 21. Também Deus usa o aspecto estreito e íntimo do relacionamento familiar como ilustração do seu plano de reunir um povo identificado como família de Deus. Isso nós estudamos na sexta-feira, tá? A respeito da família de Deus, que foi em Efésios capítulo 2 e o versículo 19. Nós aproveitamos na sexta-feira, que foi Efésios capítulo 5, e mexemos ali um pouquinho sobre o livro de Efésios. Nós entendemos o seguinte, que quando nós recebemos Jesus como Salvador e começamos a participar de uma comunidade, aquela comunidade a gente considera como família, tá? A gente pega tanta afeição aos irmãos da nossa comunidade cristã que a gente passa a ter essas pessoas como família. Daí eles passam a ficar bem chegados a nós ficar bem chegados a eles e nós temos aquele entrosamento. Então acontece divergência, principalmente nas famílias que não são cristãs, quando um membro de uma família se torna cristã e começa a ter esse apego com os irmãos de fé, né? Aí eles começam a criticar, agora só os seus irmãos, só os seus irmãos, só os seus irmãos, só a igreja, só a igreja. Aí vai ter essa divergência. Mas aí a gente precisa saber conciliar entre os nossos irmãos secular, nossa família secular, e os irmãos de fé. Então a gente precisa conciliar os dois, tá? Respeitando a nossa família não cristã, tá? Colocando eles também na inclusão, não fazer exclusão da nossa família e tentar de todas as formas conciliar os dois lados, tá? Porque a ideia de Deus é esta, é a salvação. Então, se nós não colocarmos a nossa família como inclusão do processo de salvação, eles ficarão esquecidos. E a ideia de Jesus é esta, não excluir ninguém, tá? A ideia de Jesus é salvar todos, tá? Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para salvar. Amém? Então, nesta passagem aqui, há uma grande verdade prática. Pode acontecer que um homem encontre mais perto das pessoas que não é do seu convívio familiar, né? Tem essa ideia, que as pessoas do não convívio familiar se tornem mais próximas, se tornem mais perto de ter um relacionamento do que a sua própria parentela. Então, nós precisamos entender esse lado, tá? A relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue, tá? Mas aqui, ó, de mente e aqui, coração, tá? Então esse relacionamento a gente precisa entender, tá bom? Quantas pessoas têm fins, têm princípios, têm interesses, têm metas comuns na vida e seu vínculo é verdadeiro e real. Então nós, com o passar dos anos, a gente começa a ter bastante relacionamentos e essas pessoas, elas parece que se junta mais, parece que cola mais com as nossas ideias, né? Então o relacionamento passa a ser mais interessante, porque tem as mesmas ideias, tem aquelas mesmas características, né?
assim é a vida cristã, né? Então as pessoas possuem o mesmo ideal, possuem as mesmas vontades, entendeu? E assim faz aquela conjunção, tá? Isso é muito importante para nós. O tópico 2 da lição: o cristão e a sua família. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado, levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. Primeira coisa, coerência, tá? A segunda, quando a família não se converte, tá? 3, o casamento, constituição divina. Então nós temos aqui a importância da coerência, temos quando a família não se converte e temos o casamento, tá? Então são 3 coisas distintas que nós vamos falar agora sobre o cristão e a sua família. Então é muito importante o relacionamento do cristão com a família, né? Seja considerado, como eu falei no tópico 1, tem que ser considerado o relacionamento familiar. Levando em conta a rivalidade que vivenciamos. Nem sempre é tão harmoniosa como nós esperamos que seja, tá? Então, nesse momento entra o termo coerência. Indica coesão e harmonia. O cristão é chamado para viver coerente. Você tem que procurar ter harmonia no seu convívio familiar. Principalmente quando há muita divergência, quando há muita briga, quando há muita confusão. Você que é cristão sozinho na sua casa, você precisa procurar trazer a paz para dentro do relacionamento da família, fazer com que tenha harmonia, entendeu? Você precisa ser um divisor ali de águas, né? Para que a família tenha harmonia. Então o cristão ele é chamado para viver coerente. Então uma conduta harmoniosa com os princípios básicos bíblicos, tá? Então nos quais nós cremos e anunciamos, Tiago capítulo 2 e o versículo 14, tá? Vamos ler aqui também, que aí vai facilitando para os irmãos. Os irmãos que estiverem com Bíblia em casa, tá? Pode também abrir a sua Bíblia aí, para a gente acompanhar aqui. Tiago capítulo 2 e o versículo 14, tá? É bem facinho aí de vocês procurarem aí o texto bíblico, tá? Para a gente acompanhar. Tiago capítulo 2 e o versículo 14. Diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvar? Então o texto aqui que Tiago está dizendo é o seguinte, tá? Tem muita gente que diz ter fé, mas as obras não são coerentes, tá? Então nós precisamos ter obras coerentes, é o que eu estou falando. Se tem uma família que tem muita divergência, muitas brigas, e você como cristão, você precisa ser um conciliador, você precisa ser uma pessoa que leve paz para dentro da sua casa, tá bom? E o seu viver diário com Deus vai fazer com que a sua família, né, entenda e veja a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, tá? Outra coisa, o próprio Jesus, ele censurou os escribas e os fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, entendeu? Então a Bíblia diz assim: quem não governa bem a sua casa também não pode governar a casa de Deus. Então a coerência. Então nós precisamos entender, né, que precisamos ter uma família saudável, ter uma família com paz, tá? Exercer a piedade, exercer misericórdia, exercer o amor para com a própria família, né? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família nega a fé. Então, se nós não termos cuidado com a nossa família, como que nós vamos pregar por aí, dizer que nós acreditamos em Jesus, que nós cremos no Evangelho, pregar o Evangelho por aí? Não dá, tá? Então, a partir desse momento, as pessoas começam a negar a fé. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, e o capítulo 5, versículo 4 e 8, tá? Nós temos ali muitas instruções, e é bom a gente refletir sobre o nosso jeito de viver dentro de casa. É bom a gente parar para pensar, ver como estão as nossas obras dentro de casa, porque a nossa vivência dentro de casa é que fala muito alto. A gente precisa ser coerente dentro de casa. É muito fácil a gente ser crente lá dentro da igreja, mas dentro de casa é muito importante para nós, tá? A nossa convivência, o nosso respeito, a maneira com que a gente se comporta, porque precisa ter coerência.
Imagina, dentro da igreja eu ser uma coisa, fora da igreja eu ser outra. Não bate com a ideia, né? Aí se torna-se dupla personalidade. Então a gente precisa ter apenas uma personalidade. O que você ser dentro da igreja, seja fora também, principalmente dentro de casa. Porque se a gente não cuidar dos nossos, a gente nega a fé. E existem pessoas que é muito boa para os de fora, né? Muito boa. É amorosa com os de fora, cuida dos de fora, mas os de casa não cuida. Então aí está negando a fé. Então atenta para o que Jesus está ensinando, tá? Aqueles que não cuidam da sua própria família, nega a fé, tá bom? Tem um comentarista também na lição, que ele diz assim, ó, o homem que deixa de observar esse dever elementar realmente, por mais eloquente que seja a profissão do cristianismo, tem negado a fé, isto é, para todos os fins práticos, no sentido formal da apostasia, Tito capítulo 1 e o versículo 6. Aí ele diz assim, que é pior do que o descrente, tá? Presumidamente, isto é porque até mesmo os pagãos que não conhecem o mandamento nem a lei de Cristo reconhecem e estimam as obrigações de filhos para com os pais. Então ele está dizendo sobre o nosso dever de filhos com os nossos pais. O que é que o filho deve ao pai? Obediência, respeito, cuidado. Então são essas coisas assim que faz a diferença muito grande, tá? Agora, depois que eu me torno cristão, eu tenho que dobrar o meu cuidado com a minha família. Preciso dobrar o cuidado com meus pais, o respeito com os meus pais, para com que a minha fé, a minha família venha se salvar. Para com que o meu modo de viver, a minha família venha se salvar. Muitas das vezes não precisa nem a gente estar falando do evangelho toda hora dentro de casa. Mas o nosso comportamento diário faz com que a nossa família veja a nossa transformação e acaba encontrando Jesus como Salvador. Amém? Quando a família não se converte, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor, tá? O meu caso aqui é diferente, porque a minha família inteira serve ao Senhor, tá? Mas existem muitas casas que não, tá? Existem muitas casas que os pais são crentes e os filhos não, ou vice-versa, os filhos são e os pais não. O cristão também é chamado para perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio da sua conduta dentro de casa e no convívio das diversas ocasiões. Então a gente precisa entender o seguinte, existem ocasiões que a gente realmente tem que dar um bom testemunho. Sabe aquelas festas, né, onde ocorrem diversas bebidas, né, palavrões. Então essas festas aqui, principalmente no meio da nossa família, mesmo se você for convidado aí, é necessário que você vá. Tá? Se você tiver a oportunidade de ir, você faz necessário. Outra coisa que não tem como a gente fazer exclusão da festa vamos supor, meus pais são cristãos e eu não. Aí acontece a ceia de Natal, a ceia do final de ano, ou do começo do ano, e como membro da família, eu vou estar lá. Meus pais estão bebendo, eu não sou obrigado a beber porque eu sou servo de Deus. Vai falar alguns palavrões, eu não posso dar. Conta seu testemunho, entendeu? Então é por isso que a gente precisa ter uma vida bem coerente, porque através do nosso testemunho, a nossa família pode se salvar, tá bom? Há textos muito que explicam isso para nós, que é 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 até o versículo 14, e 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1, tá? Nós temos aqui a exposição dos textos, né, acerca da experiência de Jesus quando ele estava na terra. Ele não desanimou, mas continuou vivendo o segundo plano de Deus. Se vocês entenderem, vocês vão ver que Jesus esteve até nas festas sociais, que foi o casamento. Jesus não se excluiu das festas sociais, da vida social. Então, quando a gente se torna cristão, a gente precisa estar presente nas festas sociais da nossa família, tá? E se comportar adequadamente como servos de Deus, tá? Então, nós vemos aqui que as tradições, tá? Pelos mesmos seus dois irmãos, né? Tiago e Judas, que passou a seguir Jesus, que se tornaram discípulos também, eles tiveram uma influência muito grande na igreja primitiva. Então, nós vemos o seguinte, que através da vida de Jesus, esses dois irmãos dele aqui, Tiago e Judas, também se tornou discípulo, tá? Se tornou pessoas seguidoras de Jesus. Então a gente precisa
fazer com que a nossa vida, o nosso testemunho, no meio da nossa família, os nossos familiares venham a se converter. Mesmo se você não conseguir salvar toda a família, tá? Mas alguns vão entregar a vida para Jesus. Tá? O importante é você ter uma vida espiritual boa. Tá bom? No site das Portas Abertas, eu vou ler isso aqui para os irmãos, há um artigo sobre perseguição hoje. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja, ou que já não têm ido a uma igreja, onde ir tem aumentado, uma igreja, bem como daqueles que têm que escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros, ou as vítimas de violência extrema que perdem familiares, casa, bens e liberdade por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil, a fé em Jesus Cristo, a graça de Deus sempre será maior para sustentar aqueles que nele confiam e decidem permanecer nele. Aqui o escritor de Portas Abertas está falando sobre a violência doméstica, né? Existem a violência doméstica, onde existem mães que não têm assim, o direito, devido à violência, de pegar os seus filhos e participar dos cultos, devido à violência doméstica que sofreu. Tá? Então a pessoa perde a sua liberdade de sair. Tá? Mas isso não impede da pessoa adorar a Deus, porque a graça de Deus sempre será maior para sustentar. Tá? Então, se tiver alguém por perto de vocês que estão me assistindo agora, ou que você conheça, que esteja enfrentando esses problemas familiares, de ter essa violência doméstica, você, como servo de Deus, se a mãe tiver saído de casa para cultuar e tiver muita briga, muita confusão, o marido brigando, tiver agressão, você pode orientar a pessoa, tá? Deus ele vai te sustentar, ele vai te ajudar, a graça de Deus é maior. Então nesses momentos você fica na sua casa, observa, entendeu? Espera essa tempestade passar, depois você sai, você vai para a igreja, ou sai desse relacionamento abusivo, entendeu? Você precisa ter meios de trazer instrução e de orientar, tá bom? Porque o nome de Jesus deve ser glorificado, tá bom? O casamento é uma instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que a futura vida ressurreta, ou o mundo vindouro, Jesus fala que não haverá casamento, né? Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 40. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos seus discípulos de Cristo nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 até o versículo 5. É importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar. Tem pessoas que vai ficar solteira. Fazer o quê? Né? E tem uns que vão se casar. Tá? Então é muito relevante aí. Tem pessoas que estão solteiras, né, porque querem. É a opção dela. Decidiu ser solteira e vai permanecer solteira. Uns decidiu casar. Tá? Então o casamento traz edificação. Tá? O casamento ele faz com que as pessoas se amem um pouco mais, né? Se respeitem um pouco mais. Então o casamento é uma instituição divina, tá? Então Jesus disse assim, ó, que no mundo vindouro não haverá casamento. Então se você tiver que casar, case agora na terra, né? Porque quando você for para os céus não vai ter casamento. Então case, se você puder, casa na terra, tá bom? Mas se você decidir ser solteiro, amém. Que seja glorificado o nome do Senhor na sua vida, tá bom? Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira, muitas das vezes, não é um problema para a pessoa, tá bom? Não significa automaticamente que os casados estão incertos de tentações e de dificuldades, tá? Nós, os casados, também sofremos, né, as tentações, sofremos as dificuldades, as adversidades, e o nosso relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nessa terra, tá bom? No mundo vindouro. Então, o nosso relacionamento aqui é importante na terra. Então, se você é casado, você precisa lembrar o seguinte: vai ter tentações? Vai.
entendeu? Mas você precisa manter o seu casamento firme e forte, tá bom? Vai ter dificuldades? Vai, entendeu? Mas foi você que escolheu. Você escolheu casar, então você vai honrar o seu casamento. Tá? Não pode jogar fora, também não pode trazer terceiros para o seu casamento. Tem que ser só vocês dois. Agora, se você decidiu ficar solteiro, que seja também um vaso de edificação e de honra sobre a terra. Tá bom? Estou convencido, né, que o casamento é uma bênção, e também estou convencido que ser solteiro também é uma bênção, tá? Isso aí é de pessoa para pessoa, tá bom? Ser solteiro é bênção? Ser casado é bênção? Também, entendeu? Então é a escolha de cada um. Vamos lá. O tópico 3. Hoje eu estou fazendo assim, só um resumo, porque não dá assim, muito tempo para a gente ficar 2 horas, 3 horas falando sobre a lição. Então só um resumo para o vídeo não ficar muito grande. O nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridade em nosso relacionamento, tendo como referência a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Primeiro, o amor a Deus. 2, discípulo de Cristo e dissensão e aborrecer. 3, expresso no referencial adotado, tá bom? Outra coisa, tá? Ouve, tá? Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá, o amor. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi uma pergunta que um dos escribas fez para Jesus, tá? Ou seja, principalmente a importância, o primeiro de todos, tá? Então é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus, tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, 29 e 31. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta que o escriba fez. O escriba perguntou, qual o primeiro mandamento? Tá, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tá? E de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e assim vai. Aí Jesus logo em seguida também trouxe o segundo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo, eu vou conseguir amar a Deus? Fica difícil. Então, se eu consigo amar o meu próximo, lógico que eu também consigo amar a Deus, tá? Então é muito importante, tá? Nós entendemos o seguinte, que se eu não conseguir amar o meu próximo, que eu estou vendo, que eu estou observando a vida dele, o comportamento, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Tá? Que eu só é espírito. Então nós precisamos entender o seguinte, é necessário que nós amamos o nosso próximo como nós mesmos. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus também, porque Deus está na vida do nosso próximo também, tá bom? Então Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta, por quê? Há uma relação íntima, tá, entre amor de Deus e o amor ao próximo. Há uma conjunção, tá? Há uma relação sim, muito ligada mesmo um ao outro. Então, se eu não conseguir amar o meu próximo, jamais também eu vou conseguir amar a Deus. Então, é necessário que nós amemos uns aos outros, tá bom? Então, o modo como nós nos relacionamos no nosso lar, ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus, tá? Que a gente precisa entender isso, tá? Se eu não consigo amar o meu familiar, eu vou estar prejudicando o reino de Deus, porque o meu testemunho será péssimo. Então, se eu consigo amar meus familiares, tá? O reino de Deus aqui vai dar prosseguimento. Eu não vou estar prejudicando o reino de Deus. Por isso é preciso que a família tenha uma crescente compreensão desse significado da ordem de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Tá? As pessoas serão atraídas a Cristo com o viver da família cristã, vivendo harmoniosa, tá? Vivendo amorosa e sendo tementes a Deus. Quando a família cristã é temente a Deus e amorosa, tá? E é também harmoniosa, então esta família atrai outras famílias para o Evangelho. Então nós precisamos ter o nosso viver diário bem diferente do mundo que tem por aí afora, de tanto desamor, de tanta desordem, de tanta falta de harmonia, as pessoas que estão faltando muito amor.
Então nós, como cristãos, como servos de Jesus, como servos de Deus, é necessário que o nosso viver seja temente ao Senhor, seja harmoniosa e seja amorosa. Então, se nós tivermos esses 3 itens na nossa família cristã, outras famílias receberão também a Jesus como Salvador devido ao nosso bom testemunho. Vamos lá, tópico 3 e o verso 2. O discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Até parece contraditório, após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, e nos deparamos com 2 textos do Evangelho, Lucas, onde encontramos as 2 expressões fortes, dissensões. Lucas capítulo 12, que foi o do texto diário que nós lemos, e aborrecer, Lucas 14, 26. Dentro de um contexto familiar, conectados o resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São os termos que indicam desunião, de opinião e conduta, e amar menos, como indicado em Mateus capítulo 10, versículo 37, ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir a nossa lealdade cristã, a nossa lealdade a Deus. Vamos lá. Existem pessoas assim do convívio familiar que você não é tão chegada, tá? Mas este laço de não ser tão chegado a determinada pessoa não pode comprometer a tua lealdade a Cristo, tá? Então você precisa entender o ensinamento que Jesus nos ensinou, principalmente a respeito do perdão. Então são coisas que a gente aprende a entender o relacionamento de Jesus com seus familiares, com a sua família. Então, de acordo com que nós vamos entendendo o relacionamento de Jesus com a família, nós vamos entendendo o seguinte, que nenhum laço terreno deve diminuir a nossa lealdade a Cristo, tá? Porém, o Senhor exige muita dedicação completa a Ele. Então, o nosso Deus, Ele exige mesmo, de todas as formas, uma dedicação, uma lealdade, um compromisso com Ele, tá bom? Então, ele diz o seguinte, quando nós somos leais a Ele, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, eu gostaria que você abrisse Salmo 27, o verso 10, depois Hebreus capítulo 13, o versículo 5 e o versículo 6. Então Jesus ele faz o seguinte, ele se compromete, né, em nos ajudar no nosso sustento, ele também se compromete em cuidado, ele se compromete em proteção. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós temos lealdade a Deus, quando nós temos lealdade ao nosso relacionamento com o Senhor, que nenhum laço terreno deve diminuir a nossa lealdade a Ele, então Ele se compromete em nos proteger, Ele se promete em ter cuidado de nós e Ele também se compromete com o nosso sustento, tá? Então, o discipulado de Jesus exige alguns sacrifícios, parentes, né? Também a própria vida, né? A gente precisa ceder muitos pontos e Ele, em primeiro lugar, tá? Ele ocupa o nosso coração e nós colocamos à disposição dele como discípulo, tá bom? Então, nenhum de nós precisamos detestar os nossos familiares, nenhum de nós, tá? Mas que eles devem ocupar o segundo lugar, principalmente no nosso coração, tá? Então, nós entendemos o seguinte, não vamos detestar os nossos familiares, não vamos aborrecê-los, não vamos deixar jogar eles fora, mas nós vamos entender o seguinte, estou amando a Deus acima de todas as coisas, estou amando a Deus acima de tudo, tá? Então nós temos aqui uma pergunta do nosso irmão Ronald. Pastor, se eu não falar com os meus familiares e louvar a Deus, ele recebe meu louvor? Não, né? A Bíblia diz que quando você for trazer uma oferta no altar do Senhor e você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, você deixa a sua oferta lá, vai lá e reconcilia com o seu irmão primeiro, depois você vem e fazer o seu sacrifício. Então, você precisa perdoar, tá? Precisa dar um jeito de conversar, de pedir perdão, de fazer alguma coisa, mesmo que depois eles não queiram falar com você, mas a sua parte você tem que fazer. Como servo de Deus, você tem que fazer, não tem meio termo e não tem como eu pintar outra parede para você. Essa é a ideia de Jesus. Tem alguma coisa contra o irmão, vai lá reconcilia com ele, depois vem e oferta, faz a sua oferta, faz o seu sacrifício de louvor e adoração a Deus.
tá bom? Então vamos lá. Dissensão e aborrecer, é o que eu estou falando para vocês. Não precisa detestar os seus familiares, tá bom? Mas eles vão ocupar um segundo lugar, tá? Vão ocupar o segundo lugar, porque Deus estará sempre sendo em primeiro lugar para você, tá bom? Ronald, tá certo aí com a resposta? Tá? É uma resposta mais coerente possível que eu trouxe para o senhor. Expresso no referencial adotado. Jesus é o referencial na vida do cristão, como indicado em Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 33. Interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Primeiro, comunicação, culto e conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 e o versículo 23. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. E vocês também vão abrindo aí a sua Bíblia na sua casa, tá? Efésios capítulo 5. É bom quando a gente está na sala de aula juntos, né? Que aí quando a gente fala assim, vamos ler tal texto, aí todo mundo já está ali preparado, já abre, e quem achar primeiro lê e facilita, né? Mas hoje tem que ser eu mesmo, né? Vamos lá. Efésios capítulo 5. E a gente não pode isolar o versículo 22. Né? Vamos lá, o que o versículo 22 está dizendo para nós. Vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como no Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Nós estamos dizendo aqui, o texto aqui está dizendo que Jesus é a cabeça, né? Então todo mundo deve se sujeitar-se a ele, porque ele é o que orienta, ele é o que comanda, né? Então a gente precisa entender esse lado aí. Vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Aqui está falando sobre o convívio de dentro de um lar, dentro de uma casa, E aí a nossa comunicação interna dentro de casa, o nosso relacionamento dentro de casa, se for um relacionamento bom, tiver uma boa comunicação, então nós teremos uma vida cheia do Espírito Santo. Tá? Mas no momento que começar a ter muita divergência, a gente não ceder alguns pontos, a gente acaba se enfraquecendo espiritual e se torna um cristão vazio de Deus. Tá? Então a gente precisa entender isso aqui. Tá? Estar sempre em comunhão um com o outro. Marido tentando entender mulher, mulher tentando entender marido, de todas as formas, e fazer com que o relacionamento seja de muita paz e de muita harmonia, e assim então nós teremos uma vida cheia do Espírito Santo. Tá bom? Porém também está expressando como a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Quando a pessoa se casa, a pessoa se torna um comprometido, né? Casou, tem compromisso, tá? E exige fidelidade no relacionamento. Com Deus também é a mesma coisa. Nós temos fidelidade a Deus porque nós temos um relacionamento íntimo com Ele, tá? É tipo assim um casamento, tá? Nós temos fidelidade. E não pode ser traído, não pode ser quebrado esse relacionamento. Então, assim como funciona o casamento, né, de fidelidade, com Deus também funciona a mesma coisa, muita fidelidade. Assim como está escrito em Efésios capítulo 6, e o versículo 1, diz assim, vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo, isto é justo. Né? Honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí o Senhor diz assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí nós entendemos o seguinte, tem muitas pessoas que estão cortando os seus dias de vida, quando desobedecem aos seus pais, né? Quando deixa de honrar os seus pais, está diminuindo os seus dias de vida na terra. Aí também vem a respeito dos pais, do relacionamento de pais e filhos, diz o seguinte, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na demonstração do Senhor. Lembra que eu falei para vocês no começo do tópico 1, do relacionamento de Maria e José na criação de Jesus, que levava Jesus ao templo? Aqui também está dizendo para nós, os pais, criar os nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Aí está dizendo também sobre os servos, né? Obedecer ao vosso Senhor na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Tá? Quando nós estamos em uma empresa, nós temos lealdade ao nosso patrão, né? Respeitamos o nosso patrão
e procuramos tratar ele com temor, na sinceridade do nosso coração, entendeu? Nas respostas exatas que damos no nosso relacionamento entre patrão e empregados. E aí, que quando nós fazemos isso, o nome de Jesus é glorificado sobre nós. Quando nós, filhos, obedecemos aos nossos pais, Deus é glorificado. Quando os pais tratam os seus filhos com coerência, com doutrina, com temor, também está glorificando a Deus. E nós, quando estamos trabalhando, respeitando o nosso patrão, tratando a nossa empresa com respeito, cuidando dos assuntos do nosso patrão com temor e obediência também, o nome do Senhor é glorificado em nossa vida, tá bom? Então essas ideias aqui são muito significativas, tá? Por quê? Para que continuamos assim, com consideração por parte dos discípulos de Cristo, com sujeição, com amor, com sacrifício, com obediência, com honra e com instrução. Existem filhos que falam assim, é sacrifício obedecer ao meu pai, tá? Aí existem pais que falam assim, é um sacrifício criar esses meninos nos caminhos do Senhor. Sim, é sacrifício, tá? Mas esse cuidado aqui, tá? Essa sujeição que nós temos a respeito da palavra de Deus, vai nos garantir honra, tá? Vai nos garantir. Porque quando nós instruímos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles vão crescer com muita sabedoria. Então o sacrifício aqui de instrução nos leva a obedecer os mandamentos do Senhor, nos leva a obedecer a palavra de Deus. Então logicamente seremos honrados por Deus, tá? Mediante as nossas instruções que nós aprendemos na palavra de Deus, levando aos nossos filhos, tá bom? Então, o que eu quero nesta manhã dizer para vocês é que o Espírito Santo nos ajude a priorizar o nosso relacionamento com Deus e vamos refletir isso no nosso relacionamento familiar por intermédio da nossa conduta, tá? Nosso testemunho, tá? E constante busca assim por promovermos um ambiente saudável, harmonioso, para a glória de Deus. Então nós e família vamos procurar promover um ambiente bem saudável, tá? Tanto filhos e pais, pais e filhos, porque a lição de hoje está voltada com o tema relacionamento cristão, Deus e família. Então o nosso relacionamento familiar, sendo saudável, sendo harmonioso, quem vai ser glorificado é Deus, tá? E nós com certeza agregaremos a nossa família aos pés do Senhor, tá? Então nós precisamos aprender o seguinte, nesse último tópico aqui que eu falei, o tópico 3, estabelecer prioridade no nosso relacionamento, tendo sempre como referencial o Senhor Jesus, tá? Então prioridades no relacionamento, tendo sempre o referencial Jesus e a palavra de Deus no nosso coração. No tópico 2, eu priorizei o relacionamento do cristão com a família. Precisa levar em conta a realidade diária de estar debaixo da orientação da palavra de Deus, tá? No tópico 2 eu priorizei bastante isso também. No tópico 1 eu priorizei o seguinte, os diferentes níveis de relacionamento do Senhor Jesus durante o seu ministério, tá? Então eu procurei trazer para vocês o relacionamento de Jesus enquanto ele estava aqui na terra, a criação de Maria e José, a instrução de levar o seu filho Jesus ao templo, entendeu? E a instrução de Jesus aos seus discípulos, tanto que os seus 2 irmãos o seguiram também como discípulos. Amém? Deus os abençoe. Muito obrigado por estar me assistindo esta manhã na Escola Dominical. E vamos orar para que Deus nos dê graça e que essa tempestade de enfermidade passe logo no nosso país, para que a gente volte a se juntar como antes, na Escola Dominical. O David quer falar? Pode falar, David. Não? Ele não quer fazer pergunta ao vivo. Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado. Tenha um bom domingo, né, irmão José aí. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoe grandemente o irmão Donizete aí, que veio para a Escola Dominical esta manhã, como é aluno da Escola Dominical. Todos os irmãos aí que estão aí na Escola Dominical, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Para a glória de Deus, um grande abraço para vocês. E hoje, às 18 horas, a gente vai estar de volta, tá? Aí com um trabalho aí, trazendo a palavra de Deus, né? Anselmo,
Eu não sei se você vai conseguir entrar ao vivo hoje na live para trazer uma palavra de Deus para nós também, tá? Então, a gente vai tentar falar com você durante o dia, para que à noite também você traga uma palavra de Deus para nós, tá bom, Anselmo? Estou com muita saudade de você, um grande abraço, dá paz para sua sogra, para sua esposa, seu filho, tá? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Hoje tem culto, tá? Às 18 horas online, tá? Não vai ser culto presencial não, mas nós estaremos aqui de volta. Um abraço para todos vocês. Beijos.